Jesus explicou a verdade sobre a escada de Jacó. A história da escada de Jacó tem fascinado as pessoas por muitos anos. A expressão escada de Jacó se desenvolveu em uma frase comum e foi usada como título de um filme, um livro, uma flor e até mesmo como nome de um dispositivo eletrônico. Mas de onde veio essa expressão em primeiro lugar? Se inscreva no canal agora mesmo. Ative as notificações para ficar atualizado com os nossos vídeos mais recentes. Compartilhe o vídeo com o máximo de amigos que você puder. No livro de Gênesis 2, a frase escada de Jacó é mencionada. Jacó, o futuro pai da nação de Israel, estava fugindo de seu irmão gêmeo, Esaú. Em Gênesis 25, aprendemos que Jacó havia enganado seu irmão Esaú, fazendo com que ele perdesse seu direito de primogenitura como filho mais velho de Isaque. Como se viu, tudo o que foi preciso para o faminto Esaú abrir mão de sua herança para seu irmão mais novo foi uma oferta de sopa. No livro de Gênesis 27, Jacó elevou ainda mais sua estratégia ao se passar por Esaú, para enganar seu pai idoso e quase cego e obter sua bênção. Essas artimanhas combinadas transferiram para Jacó tanto as bênçãos físicas quanto espirituais da linhagem familiar. O roubo da bênção e do direito de primogenitura de Esaú por Jacó causou tensão entre ele e seu irmão mais velho. Por causa disso, a palavra de Deus diz em Gênesis 27:41. Assim, Esaú odiou Jacó por causa da bênção com a qual seu pai o abençoara. E Esaú disse em seu coração: os dias de luto por meu pai estão muito próximos, então matarei meu irmão Jacó. Esaú estava decidido em suas palavras. Sabendo disso, a mãe deles, Rebeca, enviou Jacó para o refúgio de seu irmão Labão, com a permissão de seu pai Isaque, com a esperança de que Jacó encontrasse uma esposa e estabelecesse uma nova vida lá, a salvo da fúria de seu irmão. Em Gênesis 28:5, lemos: então Isaque enviou Jacó embora, e ele foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó decidiu acampar sob as estrelas, sozinho e fugitivo, tendo apenas uma pedra como travesseiro. Neste momento, o coração de Jacó provavelmente estava cheio de arrependimento pelo passado, solidão no presente e incerteza quanto ao futuro. No entanto, a história dá uma reviravolta monumental. Em Gênesis 28:11-22, lemos: e ele chegou a um certo lugar e passou a noite ali porque o sol havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, ele a colocou sob a cabeça e deitou-se para dormir. Ele sonhou que havia uma escada colocada na terra, e o topo dela se estendia até o céu, fora de vista. Ele viu os anjos de Deus subindo e descendo por ela, indo e vindo do céu. E eis que o Senhor estava acima e ao seu redor, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o pai de seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e à sua descendência a terra prometida sobre a qual você está deitado. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, e você se espalhará a oeste, leste, norte e sul. Todas as famílias e nações da terra serão abençoadas por meio de você e de seus descendentes. Eis que estou com você, cuidarei de você e o protegerei onde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra prometida, pois não o deixarei até que tenha cumprido o que prometi a você. Então Jacó acordou de seu sono e disse sem dúvida: o Senhor está neste lugar, e eu não percebi. Ele ficou com medo e disse: que lugar temeroso e incrível é este? Este é nada menos que a casa de Deus, e esta é a porta para o céu. Então Jacó se levantou cedo de manhã, pegou a pedra que havia colocado sob sua cabeça e a ergueu como uma coluna, um monumento à visão e à história. Ele derramou azeite de oliva sobre o topo dela para consagrá-la. Ele nomeou aquele lugar de Betel, que significa Casa de Deus. O nome anterior dessa cidade era Luz, que significa amêndoa clara. Então Jacó fez um voto, uma promessa, dizendo: se Deus estiver comigo e me guardar nesta jornada que estou fazendo, e me der comida para comer e roupas para vestir, e se Ele permitir que eu retorne à casa de meu pai em segurança, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que coloquei como uma coluna, um monumento memorial, será a casa de Deus, um lugar sagrado para mim. De tudo o que você me der, darei o dízimo a você como oferta, como sinal de minha gratidão e dependência de você.
Este é o primeiro encontro sobrenatural de Jacó com Deus, e ele se assemelha ao de Abraão em Gênesis 15. Vale ressaltar que Jacó tinha quase a mesma idade que Abraão quando Deus o instruiu a deixar sua casa e viajar para uma nova terra. A escada mencionada não era literalmente uma escada, mas mais precisamente uma rampa ou escada em espiral, semelhante a uma montanha construída contra as muralhas da cidade. Jacó não apenas recebeu uma visão de Deus, mas também uma mensagem dele. A palavra de Deus para Jacó confirmou a promessa feita a Abraão e Isaque. Seus descendentes serão como o pó da terra, e todas as pessoas da terra serão abençoadas por meio de você. Esta foi a primeira vez que Jacó ouviu a promessa de Deus. Não era uma informação nova, mas se tornou real para ele quando ele percebeu que era a promessa de Deus. Quando Jacó acordou de seu sono, ele sabia exatamente o que havia acontecido. Ele concluiu: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O lugar não havia mudado, ainda era o deserto, com apenas uma pedra como travesseiro. Mas Deus apareceu naquele lugar. Ele apareceu a Jacó em seu quebrantamento e cansaço, porque Jacó precisava chegar ao fim de si mesmo antes de depender de Deus. Sabemos que Jacó teve um novo encontro com Deus porque ele temia não a Esaú, mas ao único Deus verdadeiro. Um temor maior havia expulsado um temor menor, pois o poder de Deus triunfou sobre o poder de Esaú. Jacó cochilou em um lugar específico, mas após ver Deus, ele acordou e deu ao local um nome sagrado, Betel. O que era antes um lugar sombrio foi transformado em um espaço sagrado. Nada havia mudado na situação de Jacó. Tudo o que mudou foi a nova visão de Deus que ele teve, e isso mudou tudo. A cidade pagã de Luz foi transformada em Betel, que significa casa de Deus. Jacó derramou óleo sobre a pedra áspera que servira de travesseiro, transformando-a na pedra angular de um altar centrado em Deus. Ele santificou esse lugar, reconhecendo invisivelmente o sobrenatural em ação bem ali no mundo natural árduo. Embora Jacó tenha conseguido realizar o maior feito ao reivindicar a herança da linhagem familiar para si mesmo, Deus queria que ele entendesse que, embora fosse o herdeiro escolhido de Deus para cumprir as promessas feitas a Abraão, de multiplicar sua descendência em uma grande nação chamada por Deus, Deus estava no controle, não Jacó. O plano seria realizado da maneira de Deus, não da maneira de Jacó. Levaria algum tempo antes que Jacó compreendesse completamente essa verdade. Essa é a estação visual de Jacó, o sonho, mas o que isso significa? Em seu encontro com Natanael, o Senhor Jesus faz uma referência aparente a esse incidente. Natanael havia conhecido Filipe depois de ter experimentado uma nova alegria. Filipe estava ansioso para compartilhá-la com alguém, então decidiu falar com Natanael. Ele manteve sua mensagem simples e breve, dizendo a Natanael que havia encontrado o Messias, que havia sido anunciado por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré. Natanael tinha problemas com isso, pois Nazaré era uma cidade desprezada da Galileia. Parecia impossível para ele que o Messias vivesse em um bairro tão pobre. Sua mente estava ocupada com essa pergunta, então ele decidiu expressá-la. Filipe não argumentou. Ele sentiu que a melhor maneira de responder às objeções era apresentar as pessoas diretamente ao Senhor Jesus. Jesus viu Natanael se aproximando e disse sobre ele: aqui está um verdadeiro israelita, um verdadeiro descendente de Jacó, em quem não há malícia, engano ou duplicidade. Este versículo mostra que Jesus sabia de todas as coisas, apesar de nunca ter conhecido Natanael antes. Ele sabia quem ele era. Natanael ficou surpreso por um completo estranho falar com ele como se o conhecesse, mas Jesus o viu mesmo quando ele estava tão escondido. Natanael respondeu: Rabi, mestre, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. Jesus respondeu: porque eu disse a você que vi você debaixo da figueira, você acredita em mim? Você verá coisas maiores do que estas. Então ele disse a ele: eu asseguro a você e afirmo solenemente que você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A ponte entre o céu e a terra. Sempre que Jesus introduzia uma declaração com as palavras "com toda a certeza", ele estava prestes a dizer algo muito importante. Aqui, ele deu a Natanael uma visão do tempo futuro em que ele voltaria para reinar sobre toda a terra.
O mundo então saberá que o filho do carpinteiro, que viveu e foi desprezado em Nazaré, era verdadeiramente o Filho de Deus e o Rei de Israel. O céu se abrirá nesse dia, e o favor de Deus repousará sobre o rei, enquanto ele reina com Jerusalém como sua capital. Natanael provavelmente estava meditando na história da escada de Jacó, com seus anjos subindo e descendo. Essa escada é uma imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, a única ligação com o céu. Os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Jesus disse a Natanael que ele tinha visto apenas demonstrações muito pequenas de seu messianismo. No futuro reinado de Cristo, ele veria o Senhor Jesus ser totalmente revelado como o Filho ungido de Deus. A escada ilustra a relação entre Deus e o homem. Ela mostra que o Deus que criou o universo deseja um relacionamento próximo com sua criação, especialmente com a humanidade, e que ele é aquele que inicia essa conexão, comunicação e amizade. Assim como a escada de Jacó ilustrava a conexão entre Deus e o homem, Jesus Cristo é o mediador e a ligação espiritual para superar a lacuna criada pelo pecado entre Deus e os homens. Por essa causa, ele é o mediador do Novo Testamento, através da morte, para a redenção dos pecados que estavam sob o Primeiro Testamento, para que aqueles que são chamados recebam a promessa de uma herança eterna. Hebreus 9:15. Jesus Cristo iniciaria uma nova aliança espiritual que estaria disponível para todos. Ele trocaria nossos pecados por sua justiça, permitindo-nos conhecer a Deus e desfrutar do relacionamento íntimo que ele pretendia desde o início. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Até mesmo o soldado romano na cruz declarou isso. Como cristãos, vemos esse sonho de Jacó como altamente simbólico, representando o mediador Jesus Cristo, que veio à terra e se tornou essa escada ou escadaria para nos reconectar com Deus, o relacionamento que foi rompido por causa do pecado, Romanos 5. Uma vez que fomos justificados, ou seja, absolvidos do pecado e declarados inocentes perante Deus pela fé, devemos compreender o fato de que temos paz com Deus e a alegria da reconciliação com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Por meio dele, também temos acesso pela fé a esse estado notável de graça no qual permanecemos firmes, seguros e protegidos. Alegremo-nos na nossa esperança e na segura certeza de experimentar e desfrutar da glória de nosso grande Deus, a manifestação de sua excelência. De acordo com a palavra de Deus, Jesus foi a nossa escada de Jacó ideal, que veio à terra da linhagem de Jacó, por meio das provisões divinas, para nos redimir, de modo que possamos viver no céu pela eternidade. A reação de Jacó a essa visão sugere que ele pode ter se tornado um verdadeiro crente nessa ocasião. O sonho de Jacó enfatiza a soberania de Deus, não porque ele fosse justo, mas devido ao chamado de Deus e à fidelidade a Abraão. Jacó foi a terceira geração a receber as promessas da aliança abraâmica. Como Jacó provavelmente nunca tinha ouvido a voz de Deus antes, o Senhor se identificou por meio de Abraão e Isaque. A escada, na verdade, é mais como uma escada rolante. Os termos hebraicos implicam que a escada estava em movimento, com uma parte ascendendo e outra parte descendendo, enquanto os anjos subiam e desciam. Jacó sabia que o céu, onde Deus residia, estava no topo da escada. Quando ele acordou, prometeu a Deus 1/10 de tudo o que ele criou. Quando observamos os personagens em Gênesis, podemos ver paralelos com Jesus. Voltemos à época em que Abraão foi instruído a oferecer Isaque como sacrifício. Ele foi direcionado para uma montanha específica conhecida como Moriá. Anos depois, essa mesma montanha se tornaria conhecida como Golgota, o lugar onde Deus sacrificou seu único filho. Em meio ao castigo de Adão e Eva, Deus fez uma promessa em Gênesis 3. Ele disse à serpente que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, assim como a serpente feriria o calcanhar da descendência. Um calcanhar ferido não é fatal, mas uma cabeça esmagada é. E esta é a primeira promessa de que Deus um dia infligiria um golpe fatal a Satanás. Agora sabemos quem amarrou o homem forte e arruinou seus bens. A vitória final virá por meio de Cristo, a descendência da mulher. Na Bíblia, Deus frequentemente se comunicava com as pessoas por meio de sonhos, fornecendo-lhes informações cruciais e direcionando-as nas ações que Ele projetou para elas. Ele fala conosco hoje por meio de sua palavra escrita, a Bíblia, que contém muitas histórias como a de Jacó
e princípios específicos e claros pelos quais Ele deseja que vivamos. Deus também fala conosco por meio do Espírito Santo quando oramos, ouvimos sermões e salmos, interagimos com outros crentes e passamos tempo a sós com Ele. A chave é viver a palavra em vez de apenas lê-la ou ouvi-la. A história de Jacó demonstra que mesmo quando o decepcionamos ou não lhe damos nossa completa lealdade, Deus não nos abandona. Ele espera que entreguemos nossos corações completamente a Ele.